Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e esse é o nosso Trebuchet da Tecnologia, nosso canal de notícias de tecnologia, em que nós escolhemos alguns temas importantes que se sobressaem na mídia e não só apenas falamos para vocês do que está acontecendo no mundo da tecnologia, como comentamos a notícia de uma forma que os nossos seguidores, que são pessoas que têm conhecimento de tecnologia, gostariam de saber. Nós damos alguns detalhes técnicos dessas notícias, detalhes científicos e explicações que podem ser bastante interessantes. Nosso tema de hoje são os sinais de rádio que vêm do espaço, que é um tema muito ligado justamente à radioastronomia, que é tecnologia eletrônica, né? Nós já falamos, temos diversos artigos em nossos sites que falam da radioastronomia, que é o estudo dos sinais de rádio que vêm do espaço. Sim, vem muita coisa em termos de sinais de rádio. Antigamente a gente estudava os astros observando-os com um telescópio. Então nós utilizávamos o quê? As ondas eletromagnéticas do espectro visível, da luz. Depois também o infravermelho, depois o ultravioleta. E descobriu-se que também é possível saber muito do que ocorre no espaço, no universo, estudando as ondas de rádio que são emitidas por alguns corpos. Nós temos exemplos de corpos aqui nas proximidades, como Júpiter, como o Sol, que emitem ondas de rádio. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o processo que eles fazem essa emissão. Mas existem fontes poderosas de ondas de rádio no espaço que têm sido estudados com equipamentos receptores cada vez mais sensíveis. Assim, nós temos duas notícias na mídia que nos chamaram a atenção. A primeira é que, pela primeira vez, foi descoberta a emissão de pulsos de salvas de sinais de rádio rápidos dentro da nossa própria galáxia. Porque o que acontecia é que antes essas salvas de sinais, pulsos muito curtos, de muito curta duração, eram provenientes quase que sempre de fontes muito distantes, fora da nossa galáxia, a bilhões de anos-luz. E agora, pela primeira vez, se descobriu uma fonte de pulsos de rádio, de salvas de sinais de rádio, são chamadas de FRB, Fast Radio Burst, que está dentro da nossa galáxia. Essa fonte, ela emite pulsos, salva de sinais que duram 1,5 milissegundo. Foi muito difícil detectar isso pela rapidez desses pulsos. Né? Os primeiros FRBs foram descobertos em 2007 e agora, pela primeira vez, se descobriu dentro da nossa própria galáxia. Então, são fontes misteriosas de pulsos de rádios, né? Teve gente até que falava, não, são alienígenas tentando se comunicar com a Terra, são fenômenos provocados artificialmente, são fenômenos que até podem ter origem na Terra e a gente pensa que vem lá de fora, mas não, eles têm uma origem muito bem explicada para a sua natureza. Essa fonte que foi descoberta agora, ela é chamada de SGR 1935 mais 2154, ela está a 30 mil anos-luz da Terra. Lembrando que a nossa galáxia tem aproximadamente 100 mil anos de diâmetro, 100 mil anos-luz de diâmetro, então a gente percebe que 30 mil anos-luz significa que esse objeto estranho está dentro da nossa galáxia. Os chineses também estudaram esses objetos e encontraram que realmente ele está dentro da nossa galáxia. Mas também existem fontes distantes ainda, bastante misteriosas, sobre esses pulsos de rádio que estão sendo captados pelos radiotelescópios. E uma delas é uma notícia da CBS, que detectou uma fonte de pulsos de rádio, de bursts, né, de salvas de sinais, FRB, que emite pulsos de sinais a cada 157 dias exatamente. Uma característica importante desses bursts é que eles são periódicos. Isso aí permite que a gente suspeite qual seja a sua origem. E agora nós vamos falar um pouquinho da parte técnica da coisa. A gente sabe que a produção de sinais de rádio ela está ligada a correntes de alta frequência que circulam em determinados meios.
Então, por exemplo, um planeta que tenha um núcleo líquido, por exemplo, um núcleo de metal líquido, o movimento de rotação dele induz correntes elétricas que podem gerar sinais. Então, por exemplo, o Júpiter é um gerador de sinais de rádio. Ele tem fortes emissões, inclusive na faixa de ondas curtas, de 7 a 14 MHz. O Sol gera sinais de rádio por esse mesmo motivo. Então, se nós temos um corpo celeste que gire rapidamente ou que esteja sujeito a fenômenos periódicos devido à presença de material condutor, o campo magnético desse material interage com a sua rotação e ele pode gerar sinais de rádio. Então, no universo existem muitos corpos celestes que geram sinais de rádio em quantidades razoáveis, naturais até, devido a esse movimento e a essa presença de material condutor da sua estrutura, ou mesmo a presença de uma ionosfera, que é condutora. O movimento dessa ionosfera pode fazer com que sinais de rádio sejam produzidos e emitidos. Mas existem no universo alguns corpos que são muito estranhos, como, por exemplo, estrelas de nêutrons. Essas estrelas são tão maciças que, se você pegar 1 centímetro cúbico do seu material, ele pesa mais de 1 tonelada. E é lógico, esse núcleo ele é condutor. Então, esse material no interior dessas estrelas de nêutrons está sujeito a fenômenos bruscos, a determinadas alterações de explosões, por exemplo, movimentações repentinas. E essas movimentações podem gerar o quê? Correntes elétricas intensas, muito grandes. Podem criar campos magnéticos extremamente fortes. E o resultado disso é a produção de pulsos. Pulsos que se propagam na forma de ondas pelo espaço. E a gente, muitos milhões de anos depois, ou muitos milhares de anos depois, capta esses pulsos nos nossos radiotelescópios. Então, pelo que se sabe hoje, esses sinais estariam associados a esses corpos celestes instáveis. Estrelas de nêutrons, eles têm um tipo de estrela chamada magnestar, certo? Estrela magnética, que são estrelas que estão sujeitas pelos fenômenos de movimentação da matéria nela a campos magnéticos extremamente fortes. Então, qualquer alteração que ocorra na estrutura dessa estrela pode gerar pulsos de ondas de rádio extremamente fortes que se propagam pelo espaço. E a gente, com os nossos telescópios, pode captar esses pulsos e estudar um pouco da estrutura, certo, de corpos celestes há milhares, até milhões de anos-luz. É muito interessante porque o conhecimento desses fenômenos pode levar a avanços na física aqui. Nós podemos, eventualmente, entender um pouco mais da estrutura da matéria e dominar isso na nossa física quântica. Vejam que é muito interessante vocês estudarem radioastronomia. É um campo da física extremamente promissor para quem quer fazer pesquisa, que gosta de astronomia, gosta dos mistérios do espaço. E ele está totalmente ligado à eletrônica. Então, um campo de estudos muito interessante para vocês é justamente esse. É justamente vocês estudarem a radioastronomia. Voltaremos oportunamente com novas notícias da tecnologia. Até mais.